Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de domingão, que eu desejo que seja ótimo para você e certamente será. E eu tentarei dar uma pequena contribuição para seu dia ainda ficar mais bacana, exibindo uma cena de algo muito interessante que aconteceu em Brasília. E olha que a capital federal sempre propicia para todos nós coisas muito irritantes às vezes, coisas danosas ao povo brasileiro, é nossa sanidade mental. Mas de vez em quando surgem lamparinas que podem se transformar em holofotes, dependendo de onde essas luzes chegam, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também trazer aqui algumas atualizações, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não se inscreveu, para você se inscrever aqui conosco e conhecer os nossos outros vídeos também. Compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário, que são muito importantes para fazer a gente chegar a mais pessoas como você. Se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Eu sempre coloco todos esses links no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Então, vamos em frente. Bom, começando o nosso papo aqui, dando aqui uma notícia, uma satisfação para vocês, porque ontem eu mostrei aqui uma situação de uma bizarrice gigantesca. O Dudu Bananinha, dando um curso, né? Porque é assim que a gente tem que classificar, de como escapar da polícia. Como fraudar ou como evitar que a polícia tenha acesso a algumas informações se você estiver envolvido em algum tipo de crime. E o crime pode ser aquele que você esteja cometendo ou você esteja envolvido tentando proteger algum criminoso. Só que isso que o Dudu Bananinha fez é crime também. E isso faz com que caiba contra ele mais uma representação na Procuradoria-Geral da República, porque como ele ainda é deputado, ele tem esse foro privilegiado, então é o MP federal que tem que cuidar da situação dele. Se você não viu, eu vou colocar só um trechinho aqui para você acreditar, porque não foi montagem de inteligência artificial, não. Vamos lá. Controle, mantenha contato com pessoas que podem lhe ser úteis no momento. Ele está dizendo aí, primeiro, você tem que armar toda uma cama, né, todo um ambiente ao seu redor, caso a polícia vá bater a sua porta, o Ministério Público, né? De crise. Tenha a serenidade para conseguir programar tudo. Lá em casa, todo mundo era brifado, porque eu acreditava que em algum momento a Polícia Federal entraria na minha casa. Então tá claro, né? A Polícia Federal entraria na minha casa. Então ele brifava todo mundo. Brifava da orientação para as pessoas, inclusive para a diarista dele. Você imagina só, a diarista estava fazendo uma faxina, de repente, ó, além das situações que a senhora tem que cuidar aqui, se a polícia chegar aqui, a senhora vai ter o seguinte comportamento. Já pensou, gente? A diarista falou assim, caramba, a polícia vai chegar aqui em cima de mim e eu vou ter que fazer aquilo que o Dudu Bananinha, o patrão Banana está dizendo, né? É surrealismo total, né? Então, até a diarista que trabalhava na minha casa, eu já tinha conversado com ela. Olha, se a Polícia Federal entrar aqui, vai ser assim, assim, assado. Ou seja, diarista, a senhora não é criminosa não, tá? Mas a senhora não dê nenhum tipo de informação que proteja o Dudu Bananinha, o criminoso, tá? A senhora não pode passar nada, tá? Então a senhora se encalacre, a senhora cometa crime e aí a senhora estará aqui bem contratada na minha casa. A gente vai reagir desta maneira. Se pegarem celular, não dê a senha. Gente, olha só, é uma bizarrice tão grande, porque esse tipo de comportamento do Bananinha está previsto no Código Penal como apologia de crime ao criminoso. Então, ele está cometendo crime, mas essa gente cometeu crimes assim de uma tal forma, com tanta frequência, que um a mais, um a menos, para eles, enfim, é bobagem, né? Então, vamos colocar aqui mais uma representação contra a criatura. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Então vai certamente, vamos ver o que a PGR vai dizer. Hoje ele apareceu com uma roupinha listrada, gente, olha só que coisa, né? Dizendo o seguinte, Lula está nas cordas. O Lula está nas cordas. O Lula, ele está nas cordas. O Lula está nas cordas, né? Vai desenvolver. É o seguinte, Dudu Bananinha, ele não lê jornal, né? Ele não se informa, né? Quest, Lula amplia vantagem e segue à frente de todos os adversários para 2026. Lula venceria todos os adversários no segundo turno em 2026, aponta a pesquisa. Outra matéria, Quest, se a eleição fosse hoje, Lula venceria todos os adversários no segundo turno. Olha só, o Lula nunca esteve eleitoralmente num momento tão bom.
como ele está agora, com tendência a crescer mais ainda. Mais tarde eu vou falar com vocês aqui de relação Trump-Bolsonaro, né? Tem outras coisas também que eu quero falar com vocês, mas agora o nosso papo não vai dar, não. Aqui, porque eu quero mostrar coisa bacana. E a coisa bacana foi isso aqui, ó. O deputado Hélio Lopes estava na Comissão de Direitos Humanos, onde estava se discutindo um projeto de lei da deputada Thalíria Petroni para tratar segmentos da sociedade mais vulnerabilizados em momentos de pandemia, em especial a população negra, que sofre sempre mais do que a população, de um modo em geral, segundo os dados que ela apresentou. Então, surgiu ali uma discussão, e aí o deputado Hélio Lopes fez a seguinte intervenção, no que foi complementada pela fala do deputado Henrique Vieira, que não está usando o nome pastor, faz essa distinção, né? Ele é pastor também e historiador. E aconteceu o seguinte, e essa cena que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Racismo, todo projeto que envolve pauta racial aqui, vamos verificar que sempre tem um fomento da indústria do racismo. Vamos voltar a falar da Redentora, Princesa Isabel. Eu fico muito triste. Não existe lobby, indústria do racismo. Existe uma indústria de produção de morte todos os dias do meu povo. O Brasil tem, eu termino com isso, mais tempo de escravização do que sem. Gente, reparem uma coisa. O deputado Henrique Vieira, em nenhum momento ele está atacando o deputado Hélio Lopes. Ele está explicando. Ele não está considerando o deputado Hélio Lopes um inimigo, porque ele enxerga uma coisa muito superior às divergências partidárias. E fala de uma maneira muito fraterna, de uma maneira muito construtiva. Por isso que eu quis compartilhar com vocês, porque além de ser uma aula de história, é uma aula de civilidade, uma aula de humanismo, né? Então vamos lá, segue o pastor. Ferida está aberta, a ferida está sangrando, e eu lamento ter gente que não reconhece isso e ainda faz piada e chacota com o sofrimento do povo negro no Brasil. Vamos lá, Hélio. Nossos irmãos, nossos ancestrais foram escravizados no nosso país, certo ou errado? Por quase 4 séculos, a cor da pele definiu que pessoas eram tratadas como mercadoria, compradas, vendidas, violentadas. Só para que nós possamos ter uma ideia, o Brasil, nosso país, tem mais tempo de escravização sobre o povo negro, nossos ancestrais, do que sem escravização sobre o povo negro. Se você pega a história do nosso país, Hélio, tem mais tempo que o nosso povo foi escravizado do que sem a devida justiça e liberdade para nós. Se você pega nossos bisavós, provavelmente já estavam nesse registro de ser tratado como mercadoria. Por conta de muita luta, houve o fim da escravização sobre o nosso povo. Mas o fim da escravização não trouxe verdadeira igualdade para nós. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, Hélio. E aos deputados, eu estou tentando estabelecer um debate racional e aberto a ouvir divergências. Quando houve a abolição, pós-abolição, existiram medidas de reparação para aquele povo que passou séculos submetido à escravização? Só para que tenhamos uma ideia, a escravização acabou no Brasil e em vários momentos, Dayana, a preocupação era em indenizar, sabe quem, Hélio? Os escravocratas, porque estavam tendo um prejuízo econômico por perda de propriedade. Então, olha como a escravização acaba e você tem feridas abertas. Agora, vamos olhar para a realidade. Porque qual é o pressuposto aqui da fala dos parlamentares da extrema-direita o tempo inteiro? Que o racismo, vê se eu estou entendendo o seu raciocínio, deputado Hélio. O racismo é uma questão individual e intencional. A pessoa vai lá e pratica o racismo. Ela tem uma falha de caráter. Para quem aqui acha que é racismo, tem uma parte da extrema-direita que sequer considera isso. Nenhuma citação depreciativa, estou num diálogo sincero. O que eu estou tentando dizer para vossas excelências é que o racismo é uma estrutura que vai além das ações e das intenções de um indivíduo. Então esse é um ponto. E outro ponto, falam assim, que medidas antirracistas provocam separatismo. Então vamos à realidade. Deputado Hélio, sistema carcerário brasileiro. Qual é a cor predominante no sistema carcerário brasileiro? Essa é uma pergunta. Aí eu vou comparar, Tadeu Venere, com as universidades, com as cotas raciais, isso está mudando. Mas qual é a cor predominante nas universidades?
Agora vamos olhar para o Congresso Nacional. A representação política de negros e negras. Queria pedir atenção, se possível. A representação política de negros e negras no Congresso Nacional é compatível com o tamanho da população negra na sociedade brasileira? Repara que eu estou fugindo de chavões, eu estou tentando estabelecer um diálogo. O Brasil teve 4 séculos de escravização, praticamente. Uma abolição incompleta com ausência de mecanismos de reparação. E agora eu estou olhando para a realidade brasileira. Qual é a cor predominante do sistema penitenciário? Qual é a cor predominante das universidades? Qual é a cor predominante nos espaços de poder e de representação política? Vou pegar uma outra variável. Intolerância religiosa. Quais são as religiões, deputado Hélio, que mais sofrem preconceito, hostilidade e perseguição? Será que esses indicadores não demonstram para nós que as violências de base racista estão acontecendo todos os dias? Quando olhamos para o Congresso Nacional, quando olhamos ainda para os grandes meios de comunicação. E, sinceramente, eu não vou adjetivar, mas entristece o meu coração, sim, e a palavra aqui é tristeza. Não é nenhum ataque, é tristeza. Ver um irmão negro falar em indústria do racismo. Como se houvesse um lobby capitaneando em cima disso. A cada 23 minutos, Hélio, um jovem negro é executado nesse país. Essa é a verdadeira indústria do racismo. Eu jamais brincaria com isso. Eu jamais olharia para um colega do lado para fazer chacota em cima de uma ferida aberta. Existem modelos diferentes de racismo no mundo. Não é porque no Brasil não há uma segregação formal que não existe racismo. A própria miscigenação é fruto de muita violência, de estupro dos colonizadores. E até a lógica de segregação que vocês dizem que não existe, não sei não, hein? A Faria Lima é preta? Tem territórios majoritariamente brancos e tem territórios majoritariamente negros. Vai a elite da elite brasileira. Quem são os super ricos? A maioria é homem branco, Hélio. E qual é a cor das mães que choram pela morte dos seus filhos com bala na cara, com bala na nuca, com bala no peito? São mulheres pretas, Hélio. Nós devíamos estar juntos aqui, independente de PL e de PSOL, como negros, Hélio. Denunciando que o nosso povo ainda sofre. E o racismo não é uma questão apenas intencional, individual. Vou dar um exemplo. Eu sou formado em História, Érica. Por exemplo, a minha formação universitária, Venere, tem pouquíssima referência bibliográfica africana. Estou falando de universidade. Ou seja, a própria pesquisa acadêmica apagando historicamente os saberes africanos para entender a complexidade do racismo. Como vai muito além de uma questão individual. É uma questão, sim, estrutural. Tem várias pesquisas que falam sobre a violência obstétrica direcionada a mulheres negras. Que se olha para o corpo da mulher negra como se ela aguentasse mais dor, e não se faz, né, Dayana? Os mecanismos de prevenção, de cuidado, de anestesia. Olha a cor do presídio. Olha só para o Congresso Nacional. Olha para os grandes meios de comunicação. Olha para os cemitérios. Não era para ser uma pauta de esquerda ou direita. Não era para ser PL versus PSOL, PL versus PT. Não existe lobby, gente. Existe luta por sobrevivência. Cheguem, sabe para quem? Vossa Excelência são cristãos, não são? Em sua maioria. Cheguem para Maria, mãe de Jesus. Eu queria ouvir a opinião de Vossas Excelências. Quando Maria, Érica, chega lá no canto de Maria e diz assim: Raimon, bendito seja Deus que despediu os ricos de mãos vazias e encheu os famintos de bens. Ora, Maria, mãe do Senhor Jesus, está provocando divisionismo, separatismo, colocando o rico contra o pobre? Vai brigar com a Bíblia, então. Vai brigar lá com Lucas capítulo 1. Vai brigar lá com Maria, mãe de Jesus. Porque ela está sendo corajosa, Venere, dizendo: para fazer justiça aos pobres, é preciso retirar privilégio e riqueza concentrada dos ricos. Isso não é divisionismo, isso é senso de justiça. Vocês querem que, em nome do Brasil, o que é uma grande hipocrisia, porque hoje a bandeira de vocês é outra. Na Avenida Paulista eu não vi a bandeira brasileira em grande espetáculo, eu vi a bandeira dos Estados Unidos. Essa ideia, somos todos brasileiros, somos todos iguais, mas tem rico e pobre.
Gente, eu vou colocar, aliás, já está no nosso canal de cortes, a fala inteira do deputado Henrique Vieira, que foi uma aula maravilhosa, uma coisa muito bacana, né? É uma pessoa indispensável dentro do parlamento brasileiro, né? Que emociona todas as pessoas, todos os humanistas. E mais tarde eu voltarei aqui, porque tem coisas muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês, mas por enquanto eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha sido bacana para você, né? Para você enxergar que tem muita coisa bacana e bonita acontecendo aqui perto de nós, né? Um grande abraço, mais tarde a gente se vê. Tchau!